Nesse vídeo de hoje, falaremos de 20 acontecimentos que chocaram o mundo de forma absurda. Então, se não quer cair para trás, sente-se agora para saber qual foram esses acontecimentos chocantes para toda a humanidade. Número 1. Atentados de 11 de setembro de 2001. Os ataques de 11 de setembro de 2001 foram uma série de ataques terroristas coordenados realizados pelo grupo extremista islâmico Al-Qaeda nos Estados Unidos. Na manhã daquele dia, 19 sequestradores assumiram o controle de 4 aviões comerciais. 2 dos aviões foram direcionados para as Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova York. Ambos os edifícios foram atingidos, resultando em incêndios e colapsos subsequentes que mataram milhares de pessoas. O terceiro avião foi direcionado para o Pentágono, nos arredores de Washington, D.C., causando danos significativos. O quarto avião, o United Airlines Flight 93, estava a caminho de outro alvo em Washington, D.C., mas caiu em um campo na Pensilvânia, depois que os passageiros tentaram retomar o controle da aeronave dos sequestradores. Os ataques de 11 de setembro resultaram na morte de aproximadamente 3.000 pessoas, incluindo passageiros e tripulantes dos aviões, além de pessoas nas torres do World Trade Center e no Pentágono. O evento teve um impacto significativo na segurança e política internacional, levando os Estados Unidos a lançarem uma guerra contra o terrorismo, com foco particular no Afeganistão, onde a Al-Qaeda tinha bases operacionais. Os ataques de 11 de setembro de 2001 foram um dos atentados mais mortais e impactantes da história e marcaram um momento crucial na consciência global sobre o terrorismo e a segurança internacional. Número 2. O tsunami no Oceano Índico em 2004. O tsunami no Oceano Índico em 2004 foi um dos desastres naturais mais devastadores da história recente. Ele ocorreu em 26 de dezembro de 2004, quando um terremoto de magnitude 9,1-9,3 ocorreu na costa oeste de Sumatra, na Indonésia. Esse terremoto gerou um tsunami em larga escala que se espalhou por várias regiões costeiras do Oceano Índico, afetando principalmente países como Indonésia, Tailândia, Sri Lanka, Índia e Maldivas. As ondas do tsunami atingiram as áreas costeiras com uma força avassaladora, causando uma destruição significativa. Cidades e vilarejos costeiros foram inundados, infraestruturas foram arrasadas e comunidades inteiras foram devastadas. Estima-se que mais de 230.000 pessoas tenham perdido a vida, tornando-se um dos desastres naturais mais mortais da história. O tsunami de 2004 chamou a atenção do mundo para a importância da preparação e resposta efetiva a desastres naturais. Ele levou ao fortalecimento dos sistemas de alerta de tsunamis e ao desenvolvimento de protocolos de evacuação em áreas de risco. Esse evento trágico também motivou a comunidade internacional a fornecer apoio e assistência às comunidades afetadas, visando a reconstrução e recuperação das áreas atingidas pelo desastre. Número 3. A epidemia de Ebola em 2014. A epidemia de Ebola em 2014 começou na África Ocidental e se tornou a maior e mais complexa epidemia de Ebola da história. Ela causou milhares de mortes e desafios significativos no controle da propagação do vírus. A resposta global envolveu esforços conjuntos de organizações de saúde, governos e comunidades locais para conter a epidemia e fornecer tratamento médico adequado aos infectados. Número 4. O desastre nuclear de Fukushima em 2011. O desastre nuclear de Fukushima ocorreu no Japão após um terremoto seguido de um tsunami. O terremoto danificou os reatores nucleares da usina de Fukushima, resultando em vazamentos de radiação. O incidente causou preocupação internacional com a segurança nuclear e levou a discussões sobre a energia nuclear e medidas de segurança. Número 5. A crise financeira global de 2008. A crise financeira global de 2008 foi desencadeada pela crise do mercado imobiliário nos Estados Unidos, que levou ao colapso de várias instituições financeiras e teve um impacto significativo na economia global. A crise resultou em recessões econômicas, altas taxas de desemprego e medidas de estímulo econômico implementadas por governos em todo o mundo.
Número 6. A guerra na Síria. A partir de 2011, a guerra na Síria começou em 2011 como resultado de protestos contra o governo que se transformaram em um conflito armado. A guerra envolveu várias facções e atores regionais e internacionais, resultando em um enorme custo humano, com milhões de deslocados internos e refugiados, além de devastação em todo o país. Número 7. O Brexit. Em 2016, o Brexit refere-se à saída do Reino Unido da União Europeia, UE, após um referendo realizado em 2016. A votação resultou em uma maioria favorável à saída, desencadeando um processo de negociação complexo para determinar os termos e condições da separação. Número 8. A crise dos refugiados. Em 2015, a crise dos refugiados em 2015 foi um grande fluxo de refugiados e migrantes que buscavam entrar na Europa, fugindo de conflitos, perseguição e condições precárias em seus países de origem. Essa crise teve um impacto significativo na Europa, com desafios logísticos e políticos para lidar com a situação e fornecer apoio humanitário adequado. Número 9. O ataque terrorista ao jornal Charlie Hebdo. Em 2015, em janeiro de 2015, o jornal satírico francês Charlie Hebdo foi alvo de um ataque terrorista, no qual 12 pessoas foram mortas por extremistas islâmicos. O incidente causou comoção global e gerou discussões sobre a liberdade de expressão, o extremismo e a segurança pública. Número 10. A eleição de Donald Trump. Em 2016, a eleição de Donald Trump como 45º presidente dos Estados Unidos em 2016 foi um evento político de grande impacto. Sua campanha e sua presidência foram marcadas por polêmicas e uma abordagem política diferente dos presidentes anteriores. Número 11. O assassinato de Osama Bin Laden. Em 2011, Osama Bin Laden, líder da organização Al-Qaeda e responsável pelos ataques de 11 de setembro de 2001, foi morto em uma operação militar dos Estados Unidos no Paquistão em 2011. O assassinato de Bin Laden teve um impacto significativo na luta contra o terrorismo global. Número 12. A crise migratória venezuelana. A crise migratória venezuelana começou em 2014, com o aumento do número de venezuelanos deixando o país devido à crise econômica, política e humanitária. Milhões de venezuelanos buscaram refúgio em países vizinhos e além, gerando desafios humanitários e políticos na região. Número 13. O ataque à Maratona de Boston. Em 2013, em abril de 2013, a Maratona de Boston foi alvo de um atentado terrorista com explosões de bombas. 3 pessoas morreram e várias outras ficaram feridas. O evento desencadeou uma investigação intensa e um grande esforço de segurança pública. Número 14. A queda do voo MH370 da Malaysia Airlines. Em 2014, em março de 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines desapareceu enquanto voava de Kuala Lumpur para Pequim. O avião nunca foi encontrado, e o desaparecimento do voo e das pessoas a bordo continua sendo um mistério até hoje. Número 15. A epidemia de Covid-19. A epidemia de Covid-19, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, foi identificada pela primeira vez em Wuhan, China, no final de 2019 e rapidamente se espalhou pelo mundo, tornando-se uma pandemia global. A doença causou milhões de mortes e teve um impacto significativo na saúde pública, na economia e no estilo de vida das pessoas em todo o mundo. Número 16. O ataques em Paris. Em 2015, em novembro de 2015, Paris, na França, foi alvo de uma série de ataques terroristas coordenados realizados por extremistas islâmicos. Vários locais em Paris foram atacados simultaneamente, resultando em dezenas de mortes e feridos. Os ataques chocaram o mundo e levantaram preocupações sobre a segurança e o terrorismo. Número 17. A crise da dívida grega. Em 2015, a crise da dívida grega começou a se intensificar em 2010 e atingiu seu ápice em 2015. A Grécia enfrentou uma crise econômica e financeira severa, com altos níveis de endividamento, recessão e pressões para implementar medidas de austeridade. A crise teve impactos significativos na economia grega e na estabilidade da zona do euro.
Número 18. O ataque químico em Guta em 2013. Em agosto de 2013, ocorreu um ataque químico na região de Guta, na Síria, durante o conflito em curso no país. Centenas de pessoas, incluindo muitas crianças, foram mortas ou feridas pelo uso de armas químicas proibidas. O ataque gerou condenação internacional e aumentou as preocupações sobre o uso de armas químicas em conflitos. Número 19. O desastre do voo MH17 da Malaysia Airlines em 2014. Em julho de 2014, o voo MH17 da Malaysia Airlines, que seguia de Amsterdã, na Holanda, para Kuala Lumpur, na Malásia, foi abatido enquanto sobrevoava o leste da Ucrânia. As investigações concluíram que o avião foi atingido por um míssil terra-ar, resultando na morte de todas as 298 pessoas a bordo. A tragédia foi atribuída a um conflito armado em andamento na região entre forças ucranianas e separatistas pró-Rússia. O incidente gerou comoção e debate internacional sobre a segurança do espaço aéreo em áreas de conflito. E por último, número 20. O incêndio na Catedral de Notre-Dame em 2019. Em abril de 2019, um incêndio de grandes proporções atingiu a Catedral de Notre-Dame, um marco histórico e religioso localizado em Paris, França. O fogo causou danos significativos à estrutura da catedral, incluindo a destruição do pináculo e parte do telhado. No entanto, esforços intensos de bombeiros e equipes de resgate conseguiram salvar a estrutura principal e várias obras de arte e relíquias importantes. O incêndio provocou comoção global e gerou uma resposta internacional para a restauração e reconstrução da catedral. Bem ao longo dos anos, nosso mundo testemunhou uma série de acontecimentos que deixaram uma marca indelével em nossas vidas. Desde tragédias até momentos históricos, esses eventos moldaram o curso da história e nos ensinaram importantes lições sobre resiliência, compaixão e esperança. Apesar da escuridão que acompanhou esses momentos, a humanidade mostrou sua capacidade de se unir e de se levantar diante da adversidade. Vimos comunidades se apoiando mutuamente, nações se unindo em solidariedade e pessoas comuns se tornando heróis. Aprendemos que, em meio ao caos, podemos encontrar coragem e determinação. Descobrimos a importância de abraçar a diversidade, promover a paz e defender os direitos humanos. Esses acontecimentos nos lembram que somos todos conectados, que nossas ações têm impacto e que juntos podemos superar até mesmo os desafios mais difíceis. Esses acontecimentos nos lembram que somos todos conectados, que nossas ações têm impacto e que juntos podemos superar até mesmo os desafios mais difíceis.